Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pesou o Clima. Hoje o nosso tema aqui é entender se a AI ela apoia ou ameaça as metas climáticas globais. E estamos aqui hoje com o Ricardo Lopes, CEO da Yacarana, Maria Bachá, advogada do Ludovino Lopes Advogados, Raul Barros, nosso analista na Yacarana, e Guilherme Lopes, o diretor de operações da Yacarana. Ele mesmo! E para a gente começar a nossa conversa hoje, eu vou dar 2 minutinhos para cada um dos participantes responder essa pergunta. A AI, ela apoia ou ameaça nossas metas climáticas para o que a gente decidiu no mundo, né? Enfim, Ricardo, Bora 2 lá. minutinhos, peraí, valendo. E aí, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast, primeiro episódio da Yacarana. Um prazer estar com esse timaço de peso aqui, que vai pesar no clima sobre inteligência artificial. Então eu já vou começar dando a letra do que eu penso. Sinceramente, não tem como frear a inteligência artificial hoje em dia, né? Sim, é uma coisa inevitável. A inteligência artificial veio para ficar, goste ou não goste, lide com ela. Então eu diria que ela vai trabalhar para aquilo que a gente disser para ela trabalhar. Se a gente quiser que ela ameace, ela vai ameaçar. Se a gente quiser que ela apoie, ela vai apoiar. Então, a intenção que a gente der para ela vai ser o que vai determinar como ela vai funcionar na nossa vida. Então, para mim, eu diria apoiar. Claro que tem toda assim, a dúvida sobre vai tirar empregos, não vai tirar empregos, vai acabar com um monte de emprego mais burocrático, né, de escrita, pesquisa, e como você vai contornar isso tudo nos impactos da mudança do clima, os impactos que a gente vai falar um pouquinho sobre água doce para fornecimento de resfriamento dos data centers, esse tipo de coisa. Mas para mim, no final do dia, a IA ela vem para ajudar, ela é positiva. Agora a gente tem que saber como que a gente vai usar para que ela não vire uma ameaça mais do que as pessoas já querem que ela vire. Acho que é isso, no meu tempo rápido. Boa. Senhorita Maria? Eu sou um pouco mais pragmática que o Ricardo, mas eu concordo com ele. A questão não é a IA em si, é sim como o ser humano lida com a IA. Então não é se a IA ameaça o clima, é se o ser humano vai usar ela para ameaçar o clima ou trazer alguma solução que vise proteger os próximos séculos. Eu não vejo a IA como um ser semisciente, enfim, etc, blá blá blá, que tenha consciência e que possa ser, por exemplo, o Ciclope, ou não é Ciclope, é Cyborg. Eu acho que é pautada pelo uso do homem. Mas eu não sou otimista como o Ricardo, que acha que veio para ajudar. Eu acho que o homem vai usar a IA para consumir mais. Porque quanto mais eficiente você mais você acaba gerando consumo. Seja porque as pessoas não refletem quando algo é muito fácil, seja porque fica muito mais acessível. Se todo mundo está andando de ônibus porque o ônibus é muito mais barato, o carreto, consequentemente, vai ficar mais barato também. E aí as pessoas vão fazer mais carreto e assim sucessivamente. Boa. Raul? Eu vou mais na pegada da Maria também de tomar cuidado. Tem um professor de economia que fala que você pode perguntar qualquer coisa para um economista, ele vai falar depende. Então acho que depende do timeline. No começo, eu acho animal, inteligência artificial incrível, eu sou farmacêutico de formação, ajuda um monte de coisa no nosso ramo, principalmente no descobrimento de novas moléculas, economizar recursos animais baseado em pesquisas anteriores, já especular o que iria acontecer com novas moléculas, então acaba economizando recurso animal, recurso humano para testes clínicos, mas eu acho que o meu depende do tempo. Exatamente como a Maria falou, eu sinto que a AI agora e o uso que a galera vai fazer e está fazendo vai causar muito mais problema e transformar mais em gastos e em poluição de, enfim, minerais raros, água e gases de efeito estufa no primeiro momento. Até porque se não durar até o segundo momento, não tem nem o que salvar, né? Então, a minha visibilidade é que nos dois primeiros terços desses próximos 100 anos vai ser um problema mais do que uma solução.
E você, Guizão? Qual que é a tua Boa. opinião? A minha opinião é muito parecida com a de vocês, porque para mim a AI nada mais é do que um instrumento, e depende de como você utiliza esse instrumento. Ela tem o poder de potencializar tanto a nossa capacidade de raciocínio, vamos chamar assim, quanto a nossa capacidade de produção. Eu acho que, muito na linha do que o Raul falou, eu acho que eu olho prazos, curto, médio e longo prazo. Eu acho que curto e médio a AI ameaça. Assim, ela vai mais consumir os materiais do que ajudar a gente a ter um desenvolvimento para chegar nas metas climáticas que a gente quer. Mas para o longo prazo, eu acho que ela vai ser um bom apoio. Ela vai ajudar, a partir do momento que a gente começar a ver, e a gente já tem, né, hoje todas as considerações das mudanças climáticas, a gente vai ter uma capacidade de resolver o problema muito maior se a gente não tivesse AI em conjunto. E tem uma série muito boa que eu tô vendo também que traz exatamente isso, e ela mostra essa função exatamente, de que chegou no momento em que ferrou, e aí a AI vem e ajuda a resolver esse problema. Então na minha mente é muito claro isso também, de o homem vai decidir, e a minha expectativa também não é tão otimista no curto prazo. Mega parênteses, não deixa a gente curioso. Que série é essa? É Paradise? É Paradise, mas é meio spoiler, né? Mas putz. a Maria que falou, não fui eu, então tá tudo bem. Aí você falou de urgência e tal, agora é o momento de falar disso. De urgência, eletricidade. Tá rolando um conflito aí na gravação desse episódio, dia 14 de abril de 2026. Tá tendo uma crise no Oriente Médio, e um dos grandes impactos que a gente tem, os impactos mais sentíveis que estados e países sentiram, é gasto de energia com data center. E outros países que não são tão abençoados com recursos naturais, que tem energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar, dependem de combustíveis fósseis para queimar e fornecer energia. E aí, com a explosão de conflito, e aí, ficou mais caro? Como é que a gente vai manter uma termoelétrica baseada em carvão? Como é que a gente vai manter uma termoelétrica baseada em gasolina, óleo diesel? Tipo, o data center que tá lá fazendo otimização de medicamento, fazendo otimização de seja lá o que for, e a casa da galera vai pagar o preço, vai subir igual para todo mundo. Sim, eu acho que essa consideração do conflito, ela pode ter diversos olhares, né? Por exemplo, Mas não precisa ser bonzinho. Não, sim, mas Olha a zica, mano, vai aumentar o preço da família média pra... Vale a pena? Então, essa consideração assim, aumentar o preço da família média no lugar do conflito, você tá falando? Não. Aqui, em qualquer Tá lugar. falando, Aqui menos, porque... 30% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, não fica lá na Península Arábica. E o Brasil tem a sorte da matriz energética, enfim, o Brasil e agora a ascensão da China, mas Mesmo o Brasil... a Alemanha que compra gás da Rússia. Mas o que você está falando tem a ver com conflito. Onde que entra a AI? Porque você vai deixar de usar... O petróleo ficou mais caro. Uhum. E você está gastando muita fonte energética para cuidar desses data centers. E quem vai pagar a conta é você na sua conta de luz. Porque a energia fica mais cara, porque o consumo continua sendo muito alto. Todo mundo continua consumindo. E o data center consome muito. A gente bem, tem um dado aí mas- que é 20 e poucos % da Irlanda, da matriz energética da Irlanda, já é direcionado para data center. Tudo bem, mas isso é irrelevante de conflito algum. Isso daí é uma tendência do aumento do uso Mas do AI. então beleza, perfeito. Fixa que vai ser 20%. Você prefere pagar 20% de 100 mil ou 20% de 1 milhão? Não, O volume que você vai ter que comprar de combustível vai ser o mesmo, certo? Só que esse combustível ficou mais caro. tudo bem. Não entendi o tópico que vocês estão falando, entendeu? Eu Porque diria- pra mim é muito... Vocês estão considerando duas coisas que são coisas diferentes. O ponto de vista Por aqui mais que tá aumentem. IA como ameaça na... Opa, mas tá cabendo. Se ajeitem aí. não, IA como ameaça tá na questão de recursos naturais que são necessários para alimentar os data centers. É um tópico. Seria esse, assim. Uhum. O principal. Para vocês. Seria assim, o maior de todos seria Pra mim, energia é o pior. energia. Porque por enquanto, é finito, se a gente pegar a matriz energética do mundo inteiro, não tá na matriz renovável, então é finito. Então, a discussão que eu quero levantar é usar um recurso finito para a otimização de outros processos. A gente já faz isso é a vida, ser humano. Mas fazer isso via inteligência artificial, e quanto que vale a pena esse uso intensivo
Tipo, é exatamente o Mesmo começo. diante de um conflito como está Exatamente. acontecendo agora. É que isso Será que daí... não tinha que dar uma freada? Será que Então, mas como, vale a como pena? se freia? Para mim a pergunta nesse tópico, né? Essa pergunta é irrelevante, porque é o que o Ricardo falou, não, tipo, já tá aqui, tá ligado? Não tem como ser. Como Mas é que você você pode- frearia política Mas aí pública? encerra o Política podcast, pública. não é isso que a gente tá Não, falando. Não, entendeu? mas por exemplo, você pode fazer um racionamento de energia para data center. É políticas públicas. Racionamento de energia para data center. E aí, como que você tem um racionamento de uso dentro da IA isso? Ela só Porque para você tem- de funcionar. Limita. A AI agora Igual os seus créditos do funciona, cloud acabam, ele limita por token. Limita por token é o seguinte, esse data center emite tantos tokens por dia porque política pública. E tipo, a grande discussão que a gente quer propor aqui no podcast é aliada ou ameaça. Então, saindo um pouco dessa, tipo, impossível parar o desenvolvimento. Tudo bem, isso a gente entendeu. Mas trazer levando em consideração que a gente consegue, botar essa hipótese de que a gente consegue, ela vai ajudar ou atrapalhar, entendeu? Então, atrapalhar na conta da galera ou facilitar para melhorias na otimização de energia elétrica de um prédio, tá ligado? Ó, aí me surgem algumas dúvidas. Primeira, de quem são os proprietários das maiores inteligências artificiais do mercado hoje? São as grandes corporações, que são as que fazem um lobby federal na política para decidir o que tem que ser decidido em prol do que elas então entendem quem tá melhor. fazendo o conflito também são eles, né? É isso que a gente tá querendo chegar. Não né? foi isso que eu disse. Mas seria uma questão de política pública, como o Gui comentou, assim, trabalhar para limitar o gasto energético em distribuição de data centers ou energia de distribuição de rede elétrica para residências e tal, seria uma baita de uma política pública, com certeza. Mas tem outras alternativas também, eu diria, como, por exemplo, colocar os data centers em locais estratégicos que gastem menos energia porque eles não superaquecem tanto. Então, sei lá, bota no meio do Ártico lá e vai gastar uma energia menor. Isso eu acho bala. E pega Então, só metade do Você ano inteiro. mitiga o que Mas poderia aí ser adaptado. você volta para a mesma consideração, tipo, o data center é uma decisão das corporações. Você não tem soberania nacional, você não tem, com todos os conflitos, todas as coisas, tipo... Não, mas você pode dizer, não pode instalar no meu país esse data center. Inclusive é o que está acontecendo. Tudo Né? bem, O business que mais mas- sofreu impedimentos e delays e cancelamentos foi a construção de data centers em 2025. Mas tudo bem, você pode falar isso, mas você E não essas vai corporações que conseguir são donas necessariamente desses jogar. data centers aumentaram em 30% o nível de emissões, inclusive, de gases de efeito estufa em 2025. Sim. Não, São isso sim, eles. mas assim, eu entendo que para essas grandes corporações, se você colocar os data centers em lugares frios, você não precisa de tanta água, é menos gasto. Mas trazendo Não, pro- tem outros gastos, vai ter toda a rede. É que o gasto Então, de é água é isso, diferente no- do de eletricidade, né? Mas impacta de Sim, alguma forma. mas assim, a questão é onde eles estão hoje, tipo, e como que isso traz um interesse para a corporação. Porque por mais que isso é um problema global, um problema para as nações, de qualidade de vida e qualidade de, enfim, não sei nem como quantificar isso de preço, enfim, isso é um interesse nacional ou global, mas com quem tem a ação é a corporação, entendeu? Como que você junta esses dois interesses, porque a corporação ela não vai fazer por si só, ou você coloca a política pública obrigando a corporação a fazer, entendeu? Teria que ter É só uma teria que ter consideração política disso. pública. Eu acho que esse é o coração da nossa discussão. Mas aí- Se que a gente quer apoiar um e a ser a solução, ou se você acha que é uma ameaça. Mas não precisa ser uma política pública, não precisa ser algo positivo, pode ser um poder sancionador. Pode também. Mas quem vai aprovar isso daí? Quem vai passar isso daí? Tem uma outra questão que é... Isso funciona para um país. Beleza, a política pública passou. Vamos supor que isso aconteceu. Você vai limitar em tokens. Você vai limitar o que a pessoa pode usar nos tokens ou você vai deixar aberto? Porque, por exemplo, você acho tem que o já uso não dá pra inteligente limitar. e o uso não tão inteligente. Gere o meu gatinho dançando. o quanto de- Eu sou especialista Não, nos prompts aí de E quanto bagunça. de isso também energia isso limita gasta? para Sobra pra quem tá fazendo bem também. Mas eu e acho que tem que sobra ter um pra quem tem mais livre-arbítrio. grana, né? Tipo, quem não tem, por exemplo, o ChatGPT hoje, você pode usar ele free. Aham. Você cortaria esse ChatGPT free por essa lógica, entendeu? Você vai criar um nicho Mas por que específico que de você quem tem cortaria? mais grana. Porque você está cortando o quanto que as pessoas podem usar.
pra todo mundo vai usar corporação... menos. O free vai usar menos. Eu acho que o- pessoa isso física eu é não acho menos que é relevante realista. aqui. Tipo, o tanto que uma pessoa física usa de tokens versus quanto uma Farmacêutica. companhia, uma farmacêutica, um instituto de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Ele usa 100 vezes mais tokens do que uma cidade. Quanto que vale a pena a economia que eles vão ter usando IA versus o benefício de lançar um medicamento novo em 2 anos ao invés de 10. É que assim, medicamento É que eu não- pode trazer um benefício muito grande para a população. Eu não consigo. Mas não é certeza que ele vai ser, não entendeu? E eu é não risco. acho que as Vale a corporações hoje são tão... Tipo, eu não acho que as corporações são tão distantes do uso pessoal das pessoas na pessoa física. Até porque eu acho que a mesmo. maior parte das pessoas físicas usam na pessoa física e não na pessoa corporativa. Tudo que a gente falar a partir desse exato momento vai ser achismo. É, gente. Eu sim, não sei porque também. não dá pra saber. Eu imagino que o uso seja muito mais intensivo para pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Quando eu trabalhei em farmacêutica, o que acontece? Você tem que pegar uma molécula e você vai fazer o computador simular ela se ligando a vários receptores. Então, não é como se você fizesse um prompt. Você vai fazer centenas de prompts dinâmicos, porque não é um encaixe perfeito. Tem que vir e ele simulando ela inteira. Então, o gasto por token é muito maior. Sim, mas a minha pergunta é, por exemplo, quando a gente fala de adicionalidade no carbono, aqui a gente podia usar a mesma métrica, né, de adicionalidade. Isso já seria feito independente da AI. Já seria um processamento computacional feito, já era feito assim antes da AI, só que era mais demorado, tá ligado? Então a adicionalidade é só que trouxe pro valor presente, ou não. Acelerou, Entendeu? você tá falando. Acelerou. Mas é E que aí, usando a IA você tem um custo maior pro meio ambiente, porque você acaba usando a Sim. IA que consome mais energia, mais água. E energia intensiva. Tipo, você prefere... Aí eu já não sei também, vamos pensar. Usar 10 anos de energia em 2 anos é melhor do que usar separado por 10 anos mesmo? Tipo, condensar em 2 anos o que você usaria em 10 é melhor do que usar em 10 anos mesmo? Não, mas aí qual é a contrapartida disso, né? A contrapartida é o desenvolvimento mais rápido desse remédio. Eu acho que assim, é muito difícil, você tá comparando uma Vai, ação com uma fala que merda. depende, É fala que difícil, depende. Depende. Fala assim, eu não sou economista, mas eu quero falar depende. Eu acho que depende, porque é isso, tá comparando maçãs e bananas, assim, tipo, qual que é o maior bem? O bem de uma pessoa que recebeu um remédio antes ou o bem, tipo... Por isso que a gente tá no os podcast gastos? pra dar opinião se é apoio ou ameaça. É pra você Sim. soltar o seu achismo aí. Eu acho que é pior. Pior o que? Acelerar o tempo? Eu acho que é pior agora, porque ainda custa caro, a energia ainda não é renovável. Eu acho que ainda valeria mais a pena o arcaico de usar 10 anos espaçado, um uso menos intensivo num prazo maior, é mais benéfico do que ter mais rápido o acesso a algum tipo de recurso. Eu entendo. Agora eu vou trazer um outro contraponto, que é, se você acelera em 2 anos, o avanço na pesquisa, por exemplo, que se demoraria 10, demora 2, ele não acelera Consumo. nem o consumo, o desenvolvimento daquela região. Então, por exemplo, vamos supor, você cria um algoritmo de inteligência artificial para trabalhar possibilidades de captar energia solar em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento. Vai gerar um consumo maior imediato, mas o resultado imediato é muito melhor no médio e longo prazo. Tipo, no curto prazo vai ser mais difícil, assim. Você teria que ter, por exemplo, um investimento de recurso financeiro que compense o gasto energético. Mas aquela tecnologia que foi criada Vai com a beneficiar inteligência muito artificial mais. vai beneficiar muito mais, que vai poder pagar a conta inicial, continuar a conta depois para continuar o E vai até desenvolvimento. incentivar políticas de redução mais pra frente. Exato. Eu acho Sim, que depende de quem vai atingir. se não É isso que eu começar, quis dizer. se não começar hoje, quando vai começar? Esse é Tipo, é o mercado. Tá ligado? Tem mercados que ia beneficiar melhor, tem mercados que ia beneficiar Eu acho pior. que acaba indo pra escolha de Sofia, porque, por exemplo, a gente usou o exemplo de medicamento. Se é um medicamento que vai beneficiar uma parcela significativa da população, não por uma doença específica, raríssima, que ia demorar 10 anos e 1% da população desenvolve. Algo que... Vacina do Covid, 2. Vacina do Covid, um remédio para diabetes, Sim. algum tipo de tratamento para câncer, que, pô,
que tenha um alcance muito grande na população, quantas vidas você ia perder ao longo de 10 anos versus Então, uma o quantas vidas seriam uma matriz de prejudicadas prioridade. pelo gasto excessivo de energia nesse período Total. de 2 anos? E a gente está falando de saúde pública. É, com que é um inteligência tópico artificial. sensível. É um tópico, mas se a gente pender para agricultura, alimentação, como a inteligência artificial tem sido usada para esse assunto. Então, a gente pode comparar essas Também. coisas com... Você usou o painel solar, mas... Fazer um ponto da saúde pública. E a galera minerando os metais de terras raras que vêm de locais com a governança um pouco mais fraca, que é também trabalhos análogos à escravidão, trabalho infantil e a saúde deles. Tipo, botar na balança vidas não é um negócio que a gente vai entrar aqui, mas só para pontuar que também a saúde pública, o que gasta para construir os data centers que vão fazer esse avanço ser mais rápido, talvez está custando vida de outra galera em outro pico. Mas não quero entrar nesse, por favor, dá o seu ponto aí, porque fica muito sensível. E aí tem a relação com o desmatamento também, né? Que tem que... Em outros lugares. Pô, que legal, olha lá ó, a galera de primeiro mundo sendo curada da diabetes um pouco mais rápida. 35 outros pagaram o pato. Sim. Mas tudo bem, isso é chato, fica pra depois. Fala o seu negócio muito mais legal. Não, o meu tópico era mais assim, que a gente está trazendo coisas que são difíceis de comparar com o tema que a gente está falando do climático. Porque, tipo, se a gente comparasse com o uso específico para coisas que vão impactar as nossas metas climáticas, então, tipo, o negócio que você falou do painel solar. Tem um estudo aquele estudo para agricultura, quando você precisa usar de herbicidas. Defensivos agrícolas. Isso é mais fácil de você conseguir comparar, né? De você conseguir realmente fazer uma métrica de quanto que foi poluído, o quanto que isso ajudou. Só que isso, tudo tem que ser jogado pro prazo de... Eu acho assim, né? Que decisões desse estilo, dependendo do tipo de decisão que você falou, Total. tem decisões tem que ser, a maior parte delas tem que ser tomadas olhando no longo prazo. E eu acho que um outro ponto que tem que ser colocado aqui a IA é uma coisa, assim, para o grande público relativamente nova, quando a gente está falando de grandes decisões e governos e tudo mais. Quão eficiente vai ser a AI em si próprio desenvolver nesses tópicos. Então, criar data centers mais desenvolvidos, ajudar na construção desse resfriamento de forma mais eficiente. Cíclica. Por mais assim, é o desenvolvimento nesse início. Depois, por mais que ela cause um dano inicial, o quanto que ela vai conseguir se autoajudar na própria solução, que ela é o problema, entendeu? Isso é determinante. Né? Seria, porque se ela ajuda agora, se ela está se desenvolvendo agora, depois ela se ajuda a resolver o problema depois, pode ser que ela se transforme em algo limpo junto com a construção para o futuro. Então, vamos fechar o nosso foco em mudanças climáticas. Pensando Isso. em mudanças climáticas. Olha, Botar o telescópio em igual. Quer falar da água? Saúde pública, conflitos territoriais, agora pensando em emissões de gás carbônico, enfim, tudo que você já é muito familiar e especialista, inclusive. cara, tem a beleza da mudança do clima é que ela tá interconectada com todos esses assuntos, né, que a gente tava falando. Sim, Mas, é tudo macro, mas... contudo, quando você pensa em redução de emissões, eu vejo inteligência artificial trabalhando na questão de inventário de gases de efeito estufa, cálculo de emissões, né? Você jogar no Google hoje, calculadora de emissões de gás de efeito estufa, você consegue fazer a sua pegada de carbono, que tem todo um algoritmo por trás que calcula. Então, assim, ela consegue te ajudar a prever o seu impacto, o impacto da sua companhia, o impacto de um país, muito mais fácil. Uma coisa que eu não sei, que poderia estar fazendo em âmbito internacional, não sei se tem sido feito ou não, que é, cara, eu sei que pessoas analisam as NDCs dos países, que são as metas climáticas dos países, para saber se atingiram ou não. Até que ponto a inteligência artificial está sendo usada, sabe, pelos cientistas e pesquisadores para prever se vai atingir, se vai conseguir contemplar ou não a meta? Acho que seria uma boa aplicação dela para apoiar e não para ameaçar. Sim, uma das coisas que eu, quando eu tava pensando para esse episódio, conversando com o Cláudio, que... Olha lá o inimigo. O Cláudio Van Damme. Inimigo ou amigo. Mas eu tava conversando com o Cláudio e uma das coisas que vê o crédito de carbono, né, o que a gente conversa ele é intangível, porque o objetivo é que a gente deixe ele no lugar que ele está e a gente comercialize
o valor de manter ele estocado, vamos chamar assim. Então todo o intangível, o desenvolvimento dele está nos dados e nas informações que você trouxe. E a AI é feita para trabalhar em cima de dados. Então quando a gente está falando assim, eu vi muito ele falando sobre o MRV e a constituição de desenvolver projetos. Quando a gente está falando de projetos individuais, a quantidade de dados é alta, mas eu acho que adicionalmente do que a gente falou, eu acho que uma pessoa, o processamento que já existia antes da AI, a gente conseguia fazer isso num jeito normal, entendeu? Então seria pior. Mas quando a gente fala de jurisdição, quando a gente fala no insumo de dados gigantescos de comparação e criar uma linha de base geral para todo mundo se comparar na mesma quantidade de números, eu acho que para um estado, para o país, enfim, eu acho que a AI pode ser uma grande solução aí, porque ela tem a capacidade de ingerir esses dados muito mais rápido e até mesmo analisar incongruências ou incoerências em relação a isso. Então valeria a pena todo o gasto. O que você está falando é a escala. Eu não sei responder se valeria a pena. Então, aqui é para você eu tô falando dá de um jeito... uma resposta, não precisa ficar em cima do que é um espaço confortável sem julgamento. Não, mas o número de crédito de carbono que ela vai ajudar a issue vai superar o tanto de carbono que ela emitiu. Não, óbvio que não. Dificilmente. Claro que não. Então, Nesse essa curto que é prazo. o aliado ou ameaça. Nesse curto prazo. Eu diria que nesse curto prazo só. Mas ela eu acho que ver. o nosso amigo aqui do lado acha que sim, entendeu? Não, é que eu realmente não tenho a concepção de gasto de uma AI em relação a isso. Ó, por exemplo, pro chat GPT. eu tenho um dado aqui. A AI gastou a mesma coisa no passado que o estado inteiro de Nova York em emissão de gases. Eu trouxe alguns dados pra gente brincar com eles. É muita coisa. No passado, quando? Ano passado, o ano inteiro. O uso de AI emitiu a mesma coisa que o estado de Nova York. Mas o AI no mundo inteiro. AI no mundo inteiro? Por exemplo, vamos considerar que seja o mundo inteiro. Seria Isso é mais- muito? Seria mais uma Pô, Nova eu York acho no bastante. mundo. Isso é muito? Relativizou. É meio pouco, né? Entendeu? Ainda mais porque AI Não é- é não o é- assunto do momento. Tipo, é o que o pessoal tá utilizando, é considerado a nova internet, entendeu? Tanto que hoje em dia todas as maiores empresas de valuation estão relacionadas com AI. E tem gente que fala aí que já vai soltar uma bolha por causa disso, mas eu não acho muito entendo, ter considerado a mais um importância. estado no mundo não faz diferença, mas pensar que os data centers nos Estados Unidos eles são alimentados por gás natural. Sim, isso é uma das coisas da pesquisa que a gente zica. fez, que a utilização da AI manteve carvão, como é que chama? Carvão mineral. Carvão mineral em diversos países, em vez Que já poderia ser. que já poderia ter sido destruído, como se mantiveram pelo aumento Da demanda da energética. demanda energética. E de a AI. previsão Sim. é que nos Estados Unidos as usinas para data center dobrem até 2035. Então, o que representa já 40% mais das emissões pode chegar a dobrar. É muita coisa. Sim. E mesmo que ela ajude a otimizar os painéis solares e tal, tipo, eu não sei se vai estar chegando no quebra muito cedo. Sabe? Não chega. Até porque ela otimiza coisas boas também do mesmo jeito que ela vai poder otimizar coisas não tão legais. Tipo, melhorar a extração de carvão. Sim. Mas o que dá pra fazer, por exemplo, ela gera toneladas e toneladas de lixo. Se você tiver um bom programa de reciclagem, ou se você gerar créditos a Reciclagem do partir caralho. dos resíduos sólidos, quem sabe ela mesma não consiga se neutralizar. E aí, mundo das ideias, porque eu não tenho os Isso é a cálculos pra mais, dizer se ela mesma conseguiria. Mas existem outros pontos. Mas é parecido com a ideia que eu falei, que ela resolveu o próprio problema dela, entendeu? Que eu não acredito que ela consiga resolver. Alguém vai querer resolver, entendeu? Sim. Da história humana, todas as tecnologias que surgiram, elas eram bem caras e ineficientes no começo e foram se aprimorando, né? Tipo... Eu não vou meter Revolução Industrial Revolução dos Operários e ir lá quebrar a máquina, que eu acho que não vai ser... Realmente não tem, voltando para o macro cenário, não tem como frear. Mas, levando em conta o nosso tópico de apoio ou ameaça, eu ainda acho que é uma ameaça. Vai prejudicar muito e talvez na situação que a gente já encontra o nosso planeta, chegando perto lá da meia-noite, o relógio batendo próximo da meia-noite, às vezes esse final stretch, esse home stretch de aumento de emissão, aí que é o nosso finalmente.
Tá, ligado? uma dúvida agora. Ameaça pra quem? Acho que é uma pergunta boa, assim. Ameaça pro ecossistema, pro planeta, pras Pro pessoas? ser humano, É, porque pro ser humano. a gente vai morrer e o planeta vai continuar aqui. Aham. Já tivemos dinossauros, eles foram, o planeta ficou, a E gente eles surgiu. ficaram uma cota aqui. Dinossauros usavam AI, é? Então, vai que foi isso. Só, deixa eu fazer uma maquininha inteligente aqui, olha. Eles Foi chegaram o- até AI. Aí o Foi, mundo mano, caiu os foi meteoros, a gota d'água. ponto de não retorno. Foi a gota d'água. Tipo, não, a gente emite agora mais nos próximos 10 anos e aí depois a gente arruma. Eu entendo que nós sempre falamos em riscos ao mundo, ao meio ambiente, ao ecossistema como um todo. Mas o risco mesmo é o ser humano. Porque quem não vai sobreviver a todas as mudanças do clima é o homem. O mundo vai continuar aí. Uma hora ele se regenera, outra coisa Total. começa. Se a IA eventualmente chegar e, mano, detonar o planeta na moral, aí isso ia ser doideira. Tipo, Tá aí, pelo amor de Deus. Não, aquele tipo, filme lá, Eu Sou a Lenda. É Eu Sou a Lenda, do Will Smith? Não. eu sou Não. a lenda, mas Eu não robô. acaba o mundo. Eu Robô. Eu robô. Né? Aí realmente mérito. Mas aí é outro tópico, né? Que é AI tendo consciência. e Aí fazendo- foge um pouco do nosso, mas ia ser muito legal de falar também, mas foge um pouco. Mas eu acho que se ela tivesse consciência, ela não seria um inimigo. Eu sei que eu tô dando uma viajada. Inimigo pra esse tópico, sim. Pra esse Porque ela vai tópico. querer salvar a Terra Eu também. acho que ela vai querer que tenha equilíbrio. Porque ela Eu vai ser acho mais que uma vida. E né? eu também Isso. acho que ela ia querer fugir de fontes não renováveis. Sim. Tipo, porque imagina se a sua vida dependesse de um bagulho que vai acabar. é um bom ponto. Ó, da hora. eu sei que a nossa vida vai acabar, somos finitos, mas se eu fosse um ser que dependesse majoritariamente de energia elétrica pra me manter, eu ia querer que fosse Seria a missão número 1. Sol, melhorar a Marte, eficiência energética deles. É, eu acho que Matrix. Os caras pegaram e farmaram os seres humanos, tá ligado? Sim. Energia infinita. Bom, tá resolvido. E Vamos renovado. criar uma AI mais consciente. consciente e falar, ó, minha filha, ou você se vira, ou é tchau, tchau pra você. Super. Aí a segunda coisa que ela vai fazer depois de otimizar o grid é tirar quem mais usa o grid, que é nós. Primeiro ponto de solução. Resolver Seres o grid. humanos. Não, mas aí Segundo você bota ponto, pronto. tiram a concorrência. Não retire a concorrência, deixa nós. Como regra. É, o Asimov gostaria. Então, assim, linhas gerais, concluindo, que a gente tá chegando no nosso tempo aqui. Uhum. Ameaça ou apoio? Quer dar um minutinho pra cada um De dar uma... do que todos vocês mudaram de opinião, É. todo mundo mantém a mesma ideia? Qual que Não, é? deu pra dar uma refletida, porque é um assunto complicado mesmo, mas parece ser unânime que no curto prazo e médio prazo tá dando problema. Inclusive, pode ser até um tópico que a gente vai trazer de novo, falando assim, ó, lembra no podcast 1 que a gente falou isso aqui? A gente vai estar lá no podcast 12 e falar, putz, realmente dobrou as emissões por conta dos data centers, estávamos errados e não melhorou os programas de enfim, otimização de utilização de recursos, otimização de energia elétrica, otimização de grid, otimização agrícola, por conta da IA. Mas a minha perspectiva é que, tal qual tem um limite para diminuição de, enfim, de transistores, tipo, as coisas têm limites, sabe? A gente não pode também tirar todo o mérito do ser humano. A gente é inteligente, a gente é capaz, a gente vai atrás das coisas porque a gente tem necessidades. Então, tem mérito também nas coisas que a gente faz e tipo, a gente fez placa solar que pega 100% do sol e transforma em eletricidade. Tipo, esse é o limite. Tem um limite também. Você acha que a IA vai chegar Ela no pode limite? chegar, acho difícil chegar, claro, no limite teórico, né, de 100%, mas tudo tem limite, então ela vai ajudar a melhorar, Até determinado ponto. mas você não Ser tem mais como- realista. Até ela piorar tudo. Eu acho que esse é o ponto. É que aí a gente vai entrar em uma outra questão filosófica, que é a inteligência artificial, ela vai dar a solução, e aí como um bom consultor ela vai até a recomendação, ela não vai na implementação. E a implementação... Aí a gente entra no problema A árvore do somos modelo nós. econômico de para quem que é interessante ter alguma coisa infinita. Quem que vai vender uma coisa uma vez só? E eu acho que Aí volta é no zica. ponto que a AI não é inimiga. Quem é inimiga é o ser humano. A AI é aliada. Acho que aí você matou. Entendeu? O problema não é a AI. É como Acho você que usa você ela. matou. Porque esse é uma boa frase pra gente ir encerrando. É um super por wrap-up. aqui. Queria pedir pra vocês que estão ouvindo a gente aí entrar nas redes sociais e deixar os seus comentários. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Porque, nossa, acho que aí a Maria matou. Apoio ou ameaça?
Eu acho que é IA como o ser que a gente personalizou aqui, IA realmente muito foda. Ajuda, tal, vai ter apoios, tem os seus problemas, mas acho que o overall é isso aí que a Maria falou. Eu acho que seríamos todos muito hipócritas se falássemos não usem IA, é um absurdo, porque todo mundo usa, e não tem como. Raul faz vídeos engraçadíssimos. Cara, Comentem, peçam pro Raul compartilhar os vídeos dele, vale a pena. Gaste água. Gaste água. eu diria usem consciente. Eu concordo ainda com a percepção do que a Maria falou, que o Raul, o Ricardo, e eu acho que assim, é questão de tempo. Eu acho que é o ser humano, mas também tem o tempo para os dois, para o ser humano e para a IA, para os dois se desenvolverem e... Quem sabe o ser humano vai pra Marte e a IA ajuda com isso. ajuda. E aí tanto faz o que acontece com o mundo. Na própria Lua agora, na Tem alguém viagem. que queria ir pra Marte, eu não sei quem é o cara, mas enfim. Deixa conheço. quieto. É melhor nem começar esse papo, né? Mas eu acho que a nossa discussão aqui foi riquíssima, ainda mais pra gente entender esses tópicos e discutir o que pode estar por trás. Eu nunca pensaria na AI realmente, tipo, no jeito que a gente estruturou ela como... Assim, pra mim, o que eu penso mesmo, assim, é uma coisa tão importante que a gente acha que deveria ser lidada como uma questão primordial para o futuro. E trazer questões, assim, governo e outras coisas para tocar em tópicos em relação a isso. Vai ser factível? Não sabemos. Mas eu acho que o ponto principal, acho que todo mundo concordou, é que é como a gente usa esse instrumento e o que a gente quer pro futuro médio e longo prazo. E eu acho que é isso, né? Use com moderação. Use e entenda também. Não é só, assim, vai ser um grande diferencial para as pessoas se destacarem e Nossa, realmente aquele que você avançarem. falou que tem outros assuntos além, tá nos finalmente. Os assuntos além, vai manter emprego, vai perder emprego. Até a OpenAI anunciou que tá dobrando o quadro de funcionário. Tipo, fala assim, a grande diferenciação, infelizmente, não vai ser IA, não IA. Vai ser funcionários que sabem usar e funcionários que não sabem usar. Tipo, vai acontecer essa nova diferenciação, vai mudar o mercado. Tem que ser uma pegada mais realista, né? Do que pensando em realmente Mas que ainda, o mundo vai acabar. ainda tipo, por wrap-up, eu espero que a gente otimize energia elétrica, espero que a gente otimize mineração e, enfim, reduza as fontes não renováveis e acho que a IA vai poder ajudar com isso no super longo prazo, mas agora eu ainda não sou muito fã. Mesmo que a gente tenha conversado sobre tudo isso aqui, sobre mudar as opiniões e eu acho que ainda atrapalha mais do que ajuda, mas é uma aliada. Com certeza. Até a gente decidir como implementar a inteligência artificial para trabalhar para a gente, sem a gente precisar trabalhar e ela continuar mantendo a linha de base ali das emissões num platô saudável, vai Tomara ter que muita dê tempo, questão. né? Mas vai ter aí é muita um novo dúvida. esquema de capitalismo, né? Isso é uma conversa para outro podcast. Tá falando Isso que a IA tem vai trabalhar também. para você enquanto você não faz. É a nova É burguesia. bom. E aí a gente comenta esse cara aí que queria ir pra Marte, que tem muita coisa. Tem um Mas- filósofo que falou, é mais fácil de conceber o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu concordo com ele. E estamos uma vendo isso outra agora. pergunta, não sei, mais curiosidade, existe alguma IA específica para mudança do clima? Vocês já ouviram falar? Boa pergunta. Mano, É acho uma que ótima pergunta. aí você pode ter marcado o nascimento de uma startup de tecnologia, velho. Porque... Não conheço. Acho que não tão broad spectrum. Tipo, devem ter usado tal qual John Deere para usar menos herbicida, enfim, empresas de energia para otimizar grid. Mas tipo, vamos criar uma ferramenta generalista para... oi, eu tenho meu negócio tal, gostaria de reduzir minhas emissões. Ou, enfim, compensar por método financeiro. Mas que bom que ainda não tem, né? Senão ia estar todo mundo sem emprego. A gente vive disso. Deve ter. Não. Sim, O Raul acabou de falar que não vai roubar emprego. sendo bem Depende sincero. de qual que é o foco, do que ela poderia fazer, né? Existem diversos tipos de AI. Sim, claro. Mas E do aí? jeito que ele tá falando é praticamente a personificação do seu consultor. Maria, você prefere ter Entregando emprego emprego, ou ter um mundo pro Nossa. resto? Assim, se tivesse uma AI climática, resolvesse os problemas climáticos, você preferiria continuar com o seu emprego ou Mas que calma, o mundo fosse eu resolvido? ia viver em que condição? Não, Depende. você ia se desenrolar nas suas outras coisas. que Você é arranjar boa, outro você é emprego, boa né? cantora?
Vou ter que arranjar outro Você emprego. você Eu passaria acho que fome cantando? Não? Eu topo. Eu ia mudar pro interior, ia viver da terra, ia ser Aí, bom. ó, agricultura. É isso. Mano, eu gostaria de também de abrir meu salão de beleza, cortar cabelo, fazer todas essas coisas. Então, essa é a última pergunta. Se eu tivesse o seu emprego e salvar o mundo, se você toparia trocar? Vamos salvar o mundo. Salvar Hoje o a gente salva o mundo. Tranquilamente salvaria o mundo e ia ser professor de consciência espiritual. Boa, eu também salvaria o mundo e inventaria alguma outra coisa pra fazer. Sei Não. lá, eu não tenho essa... Eu não sei se ele ia aguentar ficar longe do escritório. Ah, não. Mas eu ia inventar alguma outra empresa, alguma outra coisa. Mas no final do dia esse é o ponto, cara. A inteligência artificial vai fazer com que a gente tenha que transformar e se reinventar nas nossas tarefas diárias, assim. Estamos otimistas pra ela dar uma segurada aí. Ela não, né? Porque ela não é uma pessoa, mas dar uma segurada nas emissões, porque tá feia a coisa em todos os âmbitos. Se Certo? você não pode combatê-la, junte-se a ela. Ah, sim. Boa. Eu posso dar um gole de água aqui e te dar uma informação falsa também, se você quiser inventar um dado aqui. Alucinar e Fake news. Fica tranquilo que eu faço isso com menos água ainda. Boa, pessoal. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos por estarem aqui no Opa, primeiro valeu. episódio. Histórico. Da hora. Quem tá em casa aí, por favor, responda a pergunta do Ricardo. Você acha que é apoia ou ameaça? Se tiver no as trabalho clima? também pode responder, né? Tem a galera que tá bom. Não esqueçam de pedir os vídeos do Raul, que são muito bons de AI. Total. Peçam os Totalmente, vídeos é. do Raul, ele falou que não gosta da AI, hein? Vou escrever Uso na AI dele o ali Vel pra ficar 3. gravado. Não, pelo amor de Deus. Se começar uma revolução das máquinas, eu dou boa noite pra minha Alexa. Então, eu sempre agradeço cancela, ela. cancela esse vídeo, a gente não vai poder postar, então. Tá. E o último recado, a gente deixou aqui o QR Code do nosso curso Mercado de Carbono Explicado. Se tiverem interesse, ele tá lá no nosso site, fiquem à vontade. Tive a oportunidade de assistir algumas aulas e do mesmo jeito que a gente falou aqui sobre MRV, falou sobre mercado de carbono, falou sobre compensação de emissões, todas essas coisas estão explicadas do âmbito até Raul entende para advogados entendem. Então tá muito bem explicado, muito interessante, vale muito a pena. É isso Boa. aí. É isso, pessoal. Obrigado, hein?